Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 23 de fevereiro, sexta-feira. Antes, vamos comentar a rodada de hoje. O primeiro jogo, Red Bull Salzburg, a gente botou um caso de empate, ou então acima de 1,5. Foi beleza, o caso de empate acho que foi 1-4-4. 2-1 pro Red Bull, tranquilo, green. O segundo jogo, minha homenagem de amarelo hoje, Borussia Dortmund conseguiu empatar em 1-1 com a Atalanta. Duas cagadas dos goleiros, o Burke, puta, os dois gols foram erro dos goleiros. A Atalanta saiu na frente, pressionou, cara, jogou bem demais a Atalanta. Mas o Borussia conseguiu empatar. Green também pra gente, a gente botou um fora empate. O terceiro jogo das análises, cara, eu tava ficando preocupado. Eu apostei com o Jorge, lá no grupo da gente do Golaço, que se eu falei o Napoli não passa. Se o Napoli passar, eu canto o hino do Napoli. Cara, o Napoli fez 2-0, eu, a 45 minutos eu aprendi a cantar, eu decorei o hino do Napoli em 45 minutos, porque eu achei que... Deixa eu só desligar aqui. Porque eu achei que não fosse dar, cara. Fez 2-0, mas assim... Thiago, você errou, duvidou do time do Napoli. Não fui eu que duvidei, cara. Jogando no São Paulo, o Maurício Sarri botou... Ele foi com o Isai improvisado na esquerda, sem Alan, sem Jorginho, o Mertens nem relacionado, com o Insigne no banco. Falei, porra, o Sarri abandonou a Liga Europa. E em casa tomou 3-1, eu falei, ele vai pra pegar o spawn no final de semana. Esse final de semana, hoje, tinha tomado de 3-1, eu falei, ele vai com meio time. O pessoal do grupo não me deixa mentir, uma hora e meia, um pouquinho mais, acho que umas 2 horas e meia antes do começo do jogo, o Napoli divulgou no Twitter oficial uma escalação, também mal assombrada, com o Rocco, sem o Alan, sem o... No final das contas entrou o Alan, jogou o Mertens, jogou o Hamsik, jogou o Insigne, jogou sério o Napoli, jogou bem pra burro. O Leipzig saiu das características, né, cara? Tava ganhando o time jogando em casa, foi jogar pelo resultado, jogou fechadinho contra o Napoli, pegou um contra-ataque, não teve jeito. Se classificou, aquele gol que ele fez no primeiro jogo, fez 3-1 no finalzinho do jogo. Hoje perdeu de 2-0, deu pra classificar. Eu não acertei o resultado, decorei o hino do Napoli, mas vambora. Hoje foram 12 jogos que a gente sugeriu na Liga Europa hoje. Foram 8 acertos só, 2 erros. Um foi o Napoli, o outro foi o Arsenal. Mesma coisa do Leipzig. Não estou comparando o Osnabrück com o Napoli. Eu estou dizendo o seguinte: o Arsenal foi igual o Leipzig porque ele foi. Porra, meteu 4 no primeiro jogo nos caras, contra um time do Alasca, da Suécia. Aí, porra, imaginar que ia tomar 2-0 do Osnabrück em 72 segundos. Tá ligado? Perdeu de 2-1, não teve poder de reação. O Arsenal, fraco esse time do Wenger, Ave Maria. Errei também foram esses dois, né? O Napoli, foi o Arsenal, teve o Lyon, que ganhou de 1-0, a gente botou um jogo acima de 1,5. E teve o Nice, que perdeu de 1-0, a gente também botou acima de 1,5. 2/3, né? De 12, a gente errou 4 jogos. Bom, tá bom. Eu queria mandar um abraço hoje pra galera do... Eu falei que era mais fácil o Osnabrück ganhar do Arsenal do que eu falar o nome desse grupo, como é Ribamar Goal Chips Project. Tomara que esteja certo o nome. Um abraço pra galera lá, só fera no grupo, só tips sensacionais. Vambora, galera. Pra amanhã, eu separei 3 jogos, os 3 da segunda divisão holandesa, pra ninguém reclamar, tem na banca de todo mundo. O Eindhoven contra o Dordrecht. O Eindhoven é o 15º colocado contra o Dordrecht, que é o 11º. Jogando em casa, o Eindhoven tem 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, é extremamente irregular. Marcou 21 gols, sofreu 21 gols, uma média de quase 2 marcados, com quase 2 sofridos. Contra o Dordrecht, o 11º, 4 vitórias só fora de casa, não empatou, tomou 8 cacetadas jogando fora de casa. Marcou só 12 gols em 12 jogos, dá uma média de 1 gol, sofrendo 30, 2,5 de média sofridos. Frente a frente entre eles, cara, o que tiver em azul, vitória do Eindhoven, o que tiver em amarelo, vitória do Dordrecht. Em cinza, empate. Foram 3 vitórias do Eindhoven, 1 empate, 3 derrotas, né? Bem equilibrado o confronto. Isso aqui são os últimos 7 jogos nesse formato, tá, galera? Com o Eindhoven em casa contra o Dordrecht. Aconteceram muito mais jogos entre eles, acho que uns 30 no mínimo aí. Os últimos 7 nesse formato, com o Eindhoven em casa, esse aqui. Uma vitória do Eindhoven 2-1, um empate em 1-1, 3-2, uma derrota por 5-1, uma vitória 1-0, uma derrota 1-0. E uma derrota pesada por 8-0. 4 dos últimos 5 jogos acima de 2,5, 4 dos 7 também, ambas as equipes marcaram. Eu não vou fugir disso, só esses 2 jogos aqui que destoaram um pouquinho, né?
1-0 e 1-0 aqui. O resto, ambas marcaram. Menos esse 8-0 também. Mas o jogo sem gol, só esses dois aqui que já faz algum tempo. Eu vou de ambas marcam a 1,40. Acima de 2,5 tá pagando o mesmo valor. Eu não acho que ninguém vai meter 3-0 em ninguém para botar um acima de 2,5 à toa. Eu acho que se acontecer uns 2,5 vai ser porque ambas equipes marcaram, um 2-1, um 3-1. Eu vou cravar um 2-1 esse jogo pro Eindhoven jogando em casa, mesmo pior colocado na tabela. Os últimos resultados dele em casa contra o Dordrecht foram melhores. Eu vou cravar um 2-1 pro Eindhoven amanhã pela Eerste Divisie. É bom também botar jogos da Holanda, que além de ter na banca de todo mundo, os jogos são 4 horas da tarde, dá para todo mundo fazer entrada, pensar, analisar. O segundo jogo é o MVV, o Maastricht, contra o Almere. O Maastricht é o 13º colocado, o Almere é o 7º colocado. Jogando em casa, o Maastricht é uma boa campanha, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Marcou 22 gols, um pouquinho mais de 1,5 de média marcado, sofrendo 16, um pouquinho mais de 1 sofrido. Contra o Almere, 7º colocado, fora de casa não é nenhum espetáculo, são 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas em 13 jogos. Marcou 19 gols, 1,5 de média, mas sofreu 30, cara, mais de 2 de média, quase 2,5 sofrido. Frente a frente entre eles, nos últimos 7 também, nesse formato, galera, o MVV em casa com o Almere fora. Nos últimos 7 jogos nesse formato, invicto em casa o MVV contra o Almere. Foram 2 empates os 2 últimos jogos, mas também depois, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vitórias do Almere, só 2 do Almere não, do MVV, 2 empates, 2-2, 0-0, 1-0, 2-1, 2-1, 3-2, 2-1. Só 2 jogos ambas as equipes não marcaram, portanto 5 de 7 ambas marcaram. Nesses 2 não aconteceram mais de 2 gols e meio, em 5 de 7 mais de 2 gols e meio. Tá pior colocado na tabela o MVV, mas ele nunca perdeu do Almere. Tá pagando exatamente a mesma coisa, cara. Caso empate, cercando aí a vitória do MVV, ou empate, ou então ambas as equipes marcando, tá pagando a mesma coisa, 1,44. Eu vou de os dois. Eu vou de vitória do MVV, com ambas as equipes marcando. Eu vou de 2-1 amanhã esse jogo. O segundo jogo pela Eerste Divisie. O terceiro jogo das análises também, a criatividade é sensacional, né? Todos os times estão azul e branco com amarelo e vermelho. Isso aí, sabe desde quando é? Do Chelsea contra o Barcelona. Vamos lá, o Graafschap enfrenta o Helmond. O Graafschap é o 8º colocado, o Helmond é o 19º. O Graafschap tem 6 vitórias, 2 empates, perdeu 3 vezes em casa, marcou absurdos 26 gols em 11 jogos, 2,5 quase de média, uma média baixa de gols sofridos, 1,1, um pouquinho mais, 1,2, um pouquinho mais de um marcado, sofrido, contra um Helmond que é o 19º, ou o penúltimo, chame como você quiser. 2 vitórias só fora de casa, 5 empates, 5 derrotas, tem bastante empate fora de casa o Helmond. Marcou 14 gols, marca o que o Graafschap está acostumado a sofrer, sofre um pouquinho mais de 1,5 gol de média, 19 gols sofridos em 12 jogos. Frente a frente entre eles, nunca houve um empate. Se no jogo de cima lá do MVV com o Almere não teve nunca ninguém, como foi, nunca teve uma derrota, aqui nunca teve um empate. O último jogo 4-2 pro Helmond, nesse formato, hein, galera? O Graafschap jogando em casa, o Helmond fora, os últimos 7 jogos. O Helmond ganhou de 4-2 o último, 5-0, 1-2, 2-5, 4-0, 3-1, 3. Os caras também não tem muita referência, né, mano? O cara ganha de 5-0, toma de 5-2, ganha de 4-0, perde de 4-2. Não, o que eu quero é gol. 6 dos últimos 7 jogos acima de 2,5. Esse aqui, galera, dos 3 jogos, é o que tem o maior índice de gols, tá? Tanto para ambas marcam, quanto para acima de 2,5. 6 dos últimos 7 acima de 2,5, só esse... Qual? 7 dos 7 acima de 2,5. Oxe, fiquei doido. Aqui, ó. 1 acima de 2,5, 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 acima de 2,5. Eu tinha colocado aqui 6 de 7 acima de 3,5. Só um não foi acima de 3,5 dos jogos entre eles. Saem muitos gols. Em 5 dos últimos 7, ambas as equipes marcando. 4 vitórias para um lado, 3 vitórias por outro. Cara, 7 de 7 acima de 2,5. 6 de 7 acima de 3,5. Dá pra ir acima de 2,5 tranquilamente, né? Ou então ambas as equipes marcando. Eu acho que a vitória do Graafschap em casa deve estar pagando pouco, deve estar pagando 1,30. Não é pouco, mas assim, eu prefiro apostar em gols nesse jogo pela incidência aqui do retrospecto entre eles. Eu vou cravar os dois. Eu acho que o Graafschap vai ganhar e que o jogo vai ser acima de 2,5, mas o Helmond deixa o golzinho dele. Eu vou de 3-1 esse jogo amanhã pela segunda divisão da Holanda, a Eerste Divisie.
Galera, se curtiram, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia. Tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo. Se quiser bater papo, falar de bola, me chama. Beleza? Um abraço e boa sorte pra nós, mano.